a adolescência é a travessia, né, entre o céu e o caos. Raquel, o que torna essa fase tão desafiadora emocional e espiritualmente? Porque realmente é uma travessia, né? E toda travessia tem tempestade, né? Tem ali, a gente começa ali pelo céu, que é um céu de descobertas, né? É o primeiro amor, são as primeiras sensações, né? Emoções ali, a flor da pele. É a primeira possibilidade de poder dizer realmente o que se pensa. E é o caos, porque é um turbilhão de emoção. E aí, quando a gente fala em emoção, a gente não fala só da emoção, a gente não fala só de emoção química, né, mental, mas a gente fala do corpo que está em ebulição. Corpo. São os hormônios que ficam à flor da pele, lidar com aquele corpo, né, que está perdendo a maturidade, que está perdendo a infância. A infância, a gente idealiza os nossos pais, eles são os nossos super-heróis. Na adolescência, a gente já começa a enxergá-los como realmente eles são de verdade, né? Pessoas imperfeitas, seres humanos imperfeitos. E eles se defrontarem com aquilo é um luto, é uma decepção. Isso gera caos, muito caos, né? É um caos porque é tudo incerto, porque a gente não sabe de verdade, né? O adolescente ele não sabe de verdade quem que ele é, ele está em busca. Ele se escuta muito através do... Ele se reconhece, se espelha, se escuta através do que o outro diz para ele. Então, por isso que é muito importante nessa fase as afirmações positivas e não tanto... sabe aquela coisa assim, de pejorativo? Você é imprestável... você é um molenga, e você não vai dar em nada, olha só o que você é. Porque é nessa fase que a gente começa a trazer para a gente como o outro enxerga, e aquilo começa a fazer parte da nossa personalidade, tampando, né, quem realmente a gente é, que é a nossa essência. Porque a gente vem para cá, a gente é uma essência divina, né? Nós somos filhos do Criador. E mesmo assim, mesmo com essa essência, pelo olhar do outro, a gente se perde nesse caminho. E como diz Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, tem um livro dela muito bom para quem gosta desse tema, que chama Adolescência e Vida. Ela traz assim um olhar espiritual para o jovem, né, de como a gente deve cuidar da adolescência. Ela diz que essa fase da adolescência é a fase onde o espírito pega as rédeas da própria encarnação. Então, com tudo aquilo que vem, né, com as intemperanças, né, com os vícios, com os defeitos, com tudo. É nessa fase que ele começa a dar conta. Na infância, não. Na infância, ele ainda está ali no entremundos, né? Ali ainda está se acostumando àquilo. E a gente também, enquanto pais, olha ele com essa amorosidade toda, né? Aquele bebê lindo, aquela coisa maravilhosa, né? Aquela gracinha, guti-guti, né? Agora, com o adolescente, não. Já é completamente diferente. É de verdade o caos. E o caos não é só para o adolescente, é para os pais também. Tá. Muito para os pais. O que a gente nota... Eu vou trazer da minha, né? Eu tenho uma memória bem remota dessa fase, né? Mas o pouco que eu me lembro dessa fase é que era uma fase de muita insegurança. Isso. Né? Muito inseguro, muitos medos, muita necessidade de validação, até que você mencionou em off, né, quando a gente estava conversando aqui. Isso é normal mesmo na adolescência? É normal, claro que é normal, né? É onde ele está aprendendo a ser quem ele é, a ser de verdade quem ele é, né? Então, ele precisa de validação. E é um momento, isso é muito interessante, porque ele testa a gente. É em casa que ele vai aprender a
a discutir. É em casa que ele vai aprender, tá, eu vou extrapolar, quero ver até quanto você suporta. É claro que isso não é feito de uma forma consciente, Sim. né? Olha, tá, não, eu vou te levar ao seu extremo, eu quero ver até onde você suporta. Porque ele está treinando em casa o que ele vai ser na rua. Se ele é podado em casa, se ele não tem a voz de dizer aquilo que ele pensa, aquilo que ele realmente, mesmo que ainda, segundo a nossa visão, seja de forma equivocada, se ele não tem essa oportunidade de ser em casa, como que ele vai ser na rua? Como que ele vai se impor diante de uma injustiça, por exemplo? Como que ele vai se impor no ambiente profissional dele? Às vezes a gente quer, não, eu quero que ele seja, sei lá, né? Os pais sonham, eu quero que ele seja um líder, eu quero que ele seja exemplo. Como que ele vai ser se ele não consegue exercitar isso dentro de casa? E se a gente não consegue sustentar essa impulsividade? Então, mas deles? isso não pode beirar, por exemplo, a falta de limites? Beira, é uma linha muito tênue. E se você quer receita de bolo, eu não tenho, não. Não tenho, não existe ali o caminho ali que diz assim, olha, aqui é o meu limite, aqui eu tenho que parar. A gente brinca que a adolescência é uma liberdade vigiada. Sabe quando você amarra, mas não aperta? Amarra, mas não dá nó? É assim que funciona, né? Ele tem que saber, porque ele precisa de limites. Tá. Ele necessita. Criança, adolescente, quando transgride, é porque ele está gritando socorro. Ele está pedindo socorro. Ele está olhando, ele está pedindo que alguém olhe para ele e diga que, não, eu estou aqui, né? Eu me importo com você. Isso que a gente tem que estar muito atento. Então, o limite, ele pode ser até uma prova de amor. É uma prova Ele de é, amor. né? É uma prova de Porque quando amor. eu chego pro meu filho... na verdade, assim... só para clarear, né? Eu estou enjoado de falar isso aqui, mas eu gosto sempre de dizer. Minha filha mais velha tem 40 anos. E o mais novo tem 16. Entendeu? Então... Duas adolescências completamente diferentes. Exatamente. O que foi para uma não vale para outra. Isso. Então, o que valeu para... Eu tenho Nada. 3 meninas e um menino. Então, as meninas, 40, 38 e 35. Então, elas poderiam ser mãe deles. Elas podiam ser mãe deles. Entendeu? Então, hoje, a minha situação é meio pai-avô. Isso. Né? E então, mas você tem uma experiência, não tem nada. Tem nada. Não tem. Aquilo que foi lá. E tem que tomar cuidado com isso. Porque o pai-avô, né? O avô, ele tende a ser um pouquinho mais permissivo. Porque ele sabe que com ele deu certo, com uma outra deu certo. Então, ele tende a soltar um pouquinho mais as rédeas. E isso tem que tomar cuidado, né? Agora, qual que é o limite disso? É testando. Sabe quando ali a água está quente, você vai pondo o dedo ali para ver, será que eu aguento? Qual a temperatura que está aí? Acho que eu não vou pôr a mão hoje nessa água quente, não, porque vai me queimar. Ah, não, hoje está morna, dá para a gente sentar e dar um bom papo, sabe? Entendi. É isso. E não existe, cada família é uma família, cada adolescente é um adolescente. Se você tiver gêmeos, cada gêmeo tem uma personalidade diferente e uma adolescência completamente diferente. E quando você fala que não há receita, porque não há, porque são duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas Aquilo diferentes. que funcionou para mim, que sou eu, com o filho A, pode ser que não funcione com o filho B, né? E aquilo que funcionou, de repente, desse mesmo filho A, para mim, não funciona com a mãe. Não funciona. Né? Então, são dois encontros, né? Completamente são diferentes. travessias distintas. E o importante nessa travessia, que é um caos mesmo, né? É muita coisa envolvida, né? Como eu disse, são os hormônios, são as emoções, é a inexperiência, é tudo envolvido. Além disso, os pais, não são eles que vão atravessar os filhos, sabe? É o filho que vai atravessar. O que o pai faz? Ele está junto, ele está ali do lado, ele está com. Ele não está à frente nem atrás, ele está com. Porque também está aprendendo. Ele está no mesmo barco? Ele está no mesmo barco. Só que, em teoria, é para ter um pouquinho mais de maturidade. Mas isso muitas vezes falta.
Muitas vezes falta. Sabe por quê? Porque quando a gente vai lidar com o nosso adolescente em casa, sabe quem que vem à tona? O nosso adolescente. O adolescente que eu fui ou que eu recalquei. Sim. O que eu não deixei vir. Como eu não pude ser, né, aquele adolescente que eu queria ser de impor, que eu fui muito calado, que eu fui muito recalcado, quando chega na hora de eu confrontar um adolescente que eu tenho em casa, esse meu adolescente aflora. E daí eu perco o juízo, sabe? Eu perco a razão. Porque daí eu deixo de ser um educador e passo a ser um confrontador. Tá, eu perco a paciência. Exatamente. E aí eu não consigo resolver. Não, eu entro na mesma... Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Outro dia, aí, algum tempo atrás, uma amiga, ela falou assim, poxa vida, Raquel, né? Eu fui buscar o fulano na escola e ele ele tinha jogo nesse dia e tinha horário para o jogo. Só que antes de eu ir buscá-lo para levar no jogo, eu tive que passar no supermercado, comprar, precisava levar coisa para casa. Então, eu passei atrasei 10 minutos, Raquel. Chegou lá, estava um caos. Sim. Ele estava desesperado e brigou comigo e... Ela falou, olha, você não pensa em mim, você não liga para os meus compromissos, só para o seu. E eu confrontei, eu falei assim, claro que eu ligo, eu estava lá levando comida para você. Eu acho que ela pegou meu filho nessa hora. Eu fui lá comprar comida para você, né? Porque senão você não ia comer o quê? Daí ele olhou para ela e falou assim, você é uma egoísta, você só pensa em você. Ela perdeu a linha, pá, sentou a mão nele. Quem que sentou a mão nele? Foi a mãe? Não, foi a adolescente. Sabe, aquela adolescente que foi confrontada? Então, é isso que a gente tem que... É uma linha muito tênue. Porque muitas vezes, sabe, quem precisa de ajuda, além do adolescente, são os pais. Porque eles se apavoram nesse universo. Se apavoram nesse universo. Porque eles também estão fazendo um luto. E mesmo que você tenha 10 filhos, você continua sendo inexperiente. Continua sendo inexperiente. Continua, porque são 10 criaturas completamente, 10 espíritos completamente diferentes, com missões diferentes, com aprendizados diferentes. Inclusive o seu é parte deles, né? Disso tudo.